Alô, 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 salve! E aí galera, tranquilidade? Tifis here, mais um vídeo aqui na Costa TV. Já deixa o seu cripto like aí, seu cripto comentário. Não, deixa o cripto comentário pro final do vídeo, beleza? E também deixa para depois que você assistir o vídeo, dar uma passada no canal do Big Play. O link tá aqui na descrição. É nóis, meus parceirinhos. Bom, vamos lá. Tá rolando uma polêmica muito grande com relação a essa questão do aborto. Na verdade, é uma não é só de agora, né? Porque de vez em quando aparecem alguns casos extremos e aí começa, né, esse debate aí. Aqui o meu canal é TIF 117, para quem não manja. Eu falo do que eu quiser. Se eu quiser abrir um vídeo aqui falando de cobertura de chocolate. Quão caro está a cobertura de chocolate? Ó? Vamos ver se aparece o preço aqui. R$ 7,90 um negocinho desse aqui que só te traz desgraça, né? Só vai entupir suas veias de merda. Se eu quiser, eu faço um vídeo de 50 minutos falando disso aqui. Então é o seguinte, tem umas coisas que aconteceram, aconteceu muita coisa, né? Com relação a esse assunto recentemente. Já começando o vídeo falando que eu sou totalmente contra qualquer tipo de aborto. Eles querem. Eles meio que. O que essa turma, tem uma turma que faz? Eles desumanizam o bebê chamando de feto. Né? Ah, é só um feto. Né? Eles desumanizam uma criança, um bebê que está ali dentro. Né? Como se não fosse um ser humano. O que eu não aguento é a hipocrisia, mano. Essa hipocrisia que eu fico louco, mano. Eu fico louco. Né? Ah, Tivo, mas por que você é contra? Cara, por N motivos e nenhum deles é religioso, pra falar a verdade. Né? Um dos principais dele é a questão da responsabilidade. Né? A gente sabe que grande parte eles tentam usar alguns casos específicos, né? Casos que fazem você pensar e repensar várias vezes, né? Como, por exemplo, alguns casos de gravidez vinda de estupro, alguma coisa assim. Então você repara e repensa muitas vezes. Mas a gente sabe que eles querem usar esses casos isolados, né? Inclusive na legislação brasileira já são legalizados, né? Em casos de estupro e tal. Eles querem usar isso para liberar geral, né? O fato é esse, né? É um bando de mulher que quer ir pro carnaval, quer dar sem compromisso, né? Ah, não quero usar camisa, quero sair dando igual uma prostituta, não, prostituta pelo menos cobra, né? Então querem sair dando a rodo no carnaval, né? Receber um canavial de rola e não querem responsabilidade, né? Não querem assumir responsabilidade por seus atos. Eu vejo muito essa questão, no caso, na questão de responsabilidade, né? Do mesmo jeito cara, do mesmo jeito que você tem responsabilidade de tudo na sua vida, né? A partir do momento que você entra num carro, vai dirigir um carro, você está assumindo o risco que você pode atropelar alguém, né? Pode ser um acidente, pode ser uma desatenção sua e tudo mais, e é uma vida. Então, são responsabilidades. A partir do mas eu quero transar. É uma necessidade humana. Eu quero meter, eu quero transar. Ok, mas aí você vai estar assumindo o risco, a responsabilidade, caso você não se previna, de ter um filho. Correto? Agora, no momento que você já começa a gerar um filho, você vai lá e quer matar, tá ligado? E em algumas pessoas eu vejo. É bem dividido, né? Algumas pessoas eu vejo uma boa intenção, mas eu vejo que eles estão indo pelo lado errado, né? A saúde mental da mulher, não sei o que, não quer ter um filho que ela não tem condição de criar, ou algum desse tipo, né? Eu fico lembrando da minha avó. Minha avó teve 9 filhos, filhas, né? Filhos e filhas. A filha mais nova da minha avó, né? No caso, a minha tia, ela teve um filho com 12, 13 anos. No final das contas, ou seja, minha avó criou 10, né? Então, minha avó criou 10 meninos sem condição nenhuma, morava de favor no fundo, num barracão, com 2 quartos, eram 2 quartos para, no caso, 11 pessoas, né? Ela e mais 10 filhos. Minha mãe conta, a infância da minha mãe foi muito,
foi muito pobre, assim. Minha mãe conta várias coisas, assim, pra mim que eu nem me imagino passando. Por isso que eu sou muito agradecido à minha mãe até hoje. Minha mãe conta que, vamos supor, na casa só tinha duas escovas de dente, sabe? Tanto que na adolescência pra fase adulta, a maioria dos meus tios, das minhas tias, tiveram que fazer tratamentos muito forte, assim, muito caro e, enfim, trabalhoso com relação a dente, né? Ele só tinha duas escovas de dente para todos os filhos. Eu lembro que ele falava que metade estudava de manhã e metade estudava de tarde, né? Na escola estadual que tinha aqui. Municipal, estadual, não sei. Isso acho que é estadual que tem aqui. Metade estudava de manhã, porque aí usava o uniforme, e eles não podiam. Por exemplo, minha mãe estudava de manhã, e minha mãe não podia participar de educação física, porque ela não podia sujar a roupa, porque a minha outra tia, que ia estudar de tarde, ia usar mesmo o uniforme da minha mãe. Então, assim, foi bem assim. Eles moravam de favor numa. Tinha um. Era um. Tipo um negócio que fazia baile, eu não sei o nome agora. Tipo uma. Não é uma convenção, é um lugar que tinha baile, tinha um palco, assim e tal. Não era teatro, assim, era um negócio que tinha um baile, assim, fazia bailes, assim. E eles moravam no fundo e eles pagavam aluguel, né? Limpando sempre que tinha uma festa, sempre que tinha um baile. A molecada toda lá, meus tios, minhas tias, limpavam o lugar. Minha mãe até contava que eles se divertiam, né? Colocava os panos de chão, né? Colocava assim no chão, aí a criançada ficava em cima, aí os homens mais fortes, né? Meus tios mais fortes saíam arrastando eles para ir limpando e eles se divertiam lá e pra você ver como é que era a infância. Como é que foi a infância da minha mãe, assim. Ela conta, nossa, tem vários casos de vamos fazer uma canoa para atravessar o rio, perigo, a questão de ver animal, né? Animal, cobra, essas aranhas, esses casos assim de interior. Mano, tem muito. Você pega minha mãe para conversar, você fica ali horas escutando os casos e tal. E, e ainda bem ela trabalhou bastante para me dar uma infância digna. Óbvio que eu não tinha tudo também, né? Eu não venho de uma família rica. Tem tudo que você quer na mão, mas ela nunca me deixou, por exemplo, passar fome. Né? Ela falou que ela já passou fome e tal. E ela nunca me deixou acontecer isso comigo, nem com meu irmão. Então eu tenho um profundo agradecimento com ela. E aí você vê, né, todas essas dificuldades, né, que né, eu fico analisando, vendo, né, perto, né, uma coisa que aconteceu perto de mim, com a minha mãe e tal, e sempre quando eu converso com ela, muitas vezes ela chora, lembrando, até porque teve alguns irmãos que já morreram, minha avó também e tal, então assim, quando ela me conta hoje em dia, ela fica muito emocionada, né, de lembrar de tudo que ela passou, todas essas dificuldades. E aí eu vejo uma pirralha, né, digitando de um iPhone no Twitter que, mas veja bem, eu não quero ter um filho porque eu tô com 18 anos, eu não quero ter um filho agora, eu quero abortar porque não sei o quê, tá ligado? Porque eu não quero dar trabalho pra minha mãe, alguma coisa assim, tá ligado? Como se fosse um nada, tá ligado? Um nada. Aí eu vejo essa geração de mimadinhos de Twitter, né? Fora da realidade e cagando regra, achando que sabe alguma coisa da vida e tudo mais, né? E na mais pura hipocrisia, né? Na mais pura hipocrisia. Nós tivemos esse último caso, né, dessa menina de 11 anos que estava grávida. É um caso muito delicado, né, para fazer uma análise assim. Eu acho que muita gente dando opinião, né? Opinião para lá, opinião para cá, mas sentar e ver o que de fato aconteceu, foram poucas pessoas que realmente fizeram isso, né? A maioria dando opiniões superficiais. Uma das coisas que eu posso abordar, né, que eu achei que eu vi assim, né, foi a questão da mídia esconder, né? Porque o que aconteceu, resumindo, para quem não viu, apareceu uma menina, estava rolando um processo, esse processo era sigiloso, se tornou público, vazou, né? Jornalistas, né? Ah, e aí parece que a juíza, né, meio que não estava recomendando a menina fazer o aborto, né? Uma menina de 11 anos, parece que a criança, o bebê ali já tinha mais de 22 semanas, né? Quase, sei lá, isso dá o quê? Uns 7 meses. Eu nasci de 8 meses, né? Pra você ter noção. Então, já era um bebê formado ali, né?
E o caso tomou muita comoção, porque falaram que era a mídia saiu espalhando, não, porque ela foi estuprada dentro de casa e tal. E na hora que foi ver, uma coisa que a mídia escondeu bastante e na minha visão, para manipular a opinião pública, né? Porque tudo que a. Cara, jornalista faz tudo para manipular a opinião pública. Isso em todos os setores, seja videogame, seja assuntos políticos, bandeiras, ativismo, tudo. Tudo eles vão manipular para favorecer a narrativa deles. Então eles têm essa narrativa, essa questão de aborto, né? Que eles adoram, né? Isso aí. Nunca pensam no bebê, né? Nunca pensam no bebê. Quando eu falei questão de responsabilidade, óbvio que eu estou falando de pessoas mais velhas, não estou falando de uma criança de 11 anos, né? Não sejam estúpidos a esse ponto, né? De pensar isso. E nesse caso, você vê como foi um. Aí eles estavam escondendo quem seria o pai da criança, né? O pai do bebê. No caso, o estuprador que eles estavam acusando seria um menino de 13 anos. Então nós temos um menino de 13 anos e uma menina de 13 anos. Parece que eles eram irmãos não de sangue ali, que parece que era padraço, né, ali. Então você tinha um menino de 13 anos, uma menina de 11 anos, que ficava o dia inteiro dentro de casa. E aí a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, o estímulo que eles tiveram, né, para ter esse tipo de relação, né? Aí você começa a pensar várias sexualizações, né, que acontecem desde cedo, né? E sexualização não estou falando uma menina de biquíni, alguma coisa assim. Eu estou falando de fato todo esse ativismo para abordar esse assunto com criança, né? Muita gente comenta, né? A gente pega às vezes programas da minha infância, por exemplo, né? Assistia lá Angélica, Eliana, as meninas tudo de shortinho e tal, não sei o quê, mas eu não tinha aquela maldade, tá ligado? Várias músicas, né? Com duplo sentido, aquelas porra toda, e eu não tinha aquela maldade. Lembrando eu hoje, né? Eu hoje, lembrando eu na infância, com 10, 11 anos, eu não tinha essa maldade de entender as coisas do jeito que eu entendo hoje. E os moleques hoje são muito mais espertos, né? Muito mais espertos. Você vê, qualquer celular ali, o cara. Mano, o moleque estão dando celular pra criança aí de 9 10 anos. São espertos, sabem mexer. Eu já vi, tem primo meu aí, priminho, filho de primo meu, né? Novinho aí, com 3 anos de idade, já mexendo no celular ali, parecendo gente grande, tá ligado? Então, para um moleque desse cair em canais, em coisas de pornografia, cara, é assim, ó. É dois palitos. Dois palitos. E aí você vê toda essa agenda, né? Ai, meu Deus. A galera fala LGBT, não sei o que, bababá, toda essa agenda imposta que eles estão querendo impor para crianças, né? Dentro de desenhos, dentro da porra toda, tá ligado? E isso influencia bastante. Não que isso não acontecesse, né? Casos assim, né? De moleques e engravidar, crianças engravidarem ali, né? Há 30 anos atrás, há 40 sempre aconteceu, né? Mas são agendas como essa que aumentam mais ainda, na minha opinião, esse tipo de coisa, né? Porque, querendo ou não, o assunto disso é o sexo, mano. Tá ligado? Não é questão de... não, mas a gente faz isso para essas pessoas respeitarem os LGBTs, ok? Eu acho que a questão é respeitar o próximo, independente da opção sexual dele. Eu acho que essa tem que ser a educação. Você vai respeitar o próximo, mas a partir do momento que você começa a falar de LGBT para uma criança de 5, 6, 7 anos, você está falando de quê? Né? Ela vai perguntar, mas o que é? Como é que funciona? São homens que transam com homens, são mulheres que transam com mulheres. Então você vai falar isso para uma criança que é. E aí a gente vai para outro patamar, a escola, né? A escola, você deixar a escola definir, o Estado definir quando esse assunto vai ser abordado com o seu filho, isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. A gente não sabe como isso será num âmbito de milhões a longo prazo, por exemplo. Né? Como isso vai afetar. Então, assim, é um perigo, é um negócio que tem que ser extremamente discutido e com os pais. Não é o Estado ir lá e bater. Não, agora vai. Agora aqui vai ter uma cartilha, vai ter uma bandeirinha, aqui nós vamos
impor isso nas meninas aí na escola de 6, 7 anos, eu vou tirar meu filho da escola. Eu não quero, eu quero meu filho na escola, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele faça amizade, eu quero que ele tenha convivência, eu quero que ele brigue, né, que ele tenha as suas discussões, que ele aprenda a se defender também. Quero que ele tenha um convívio social ali dentro. E não que imponham bandeiras, imponham politicagem em cima do meu filho desde criança. Né? Que a gente sabe que no final das contas essas questões, esses ativismos, tudo é tudo política. Tudo política, né? Empresinhas. Eu fico indignado como pessoas, né, que realmente lutam, querem lutar contra algum preconceito, alguma coisa assim, caem no lero-lero de empresa. Né? Qualquer empresa vai lá, faz uma nota, posta uma bandeirinha colorida e eles já, oh meu Deus, que empresa boazinha. Eles querem o seu dinheiro, otário. Eles querem o seu dinheiro, sempre querem o seu dinheiro. Não seja otário. Você acha que eu não sei que o Xbox, que a Microsoft quer o dinheiro da galera? Você acha que eu acho que a Microsoft tem um Game Pass por bondade? Não, porque eles são bonzinhos. Estão oferecendo um ótimo custo-benefício porque eles são bonzinhos. Não, porque eles querem dinheiro. Eu sei disso. Meu Deus. Então é um assunto, como eu falei, é um assunto muito polêmico, né? E uma coisa leva a outra. Enfim. E aí, o que eu quero abordar sobre isso aqui também é isso aqui. Não, deixa eu voltar aqui, né? Voltando um pouquinho à questão do aborto, né? Então, eu tava falando que eu vejo pessoas que têm, às vezes, uma boa intenção, mas do lado errado, igual, por exemplo, a questão de cotas em faculdades, né? Eu acho errado, eu acho que isso separa mais as pessoas, eu acho que aumenta o preconceito, é a minha visão, né? Mas eu entendo algumas pessoas que acham que isso diminua o preconceito. Tipo, não é que eu entendo, eu acho que elas são burras, sem desrespeitar, mas eu acho que elas são burras. Eu acho que elas estão indo num caminho errado, mas eu acho que elas têm boas intenções. Mas também tem pessoas más intencionadas, né? Tem pessoas más intencionadas, pessoas que se aproveitam disso, como eu falei, politicamente, né? Então a pessoa bate no peito, não, porque vota em mim por causa disso e disso e disso, né? Então tem essas más intenções. E também, nesse caso do aborto, também acho que tem pessoas realmente, vou usar a palavra demônias, tá ligado? Mas mesmo que, tipo, foda-se, vamos desumanizar um bebê, vamos chamá-lo de feto, e aí fica mais fácil da gente convencer uma galera a matar esse bebê aí, essa criança. Como eu falei, é um assunto muito complexo. Eu não fiz script nenhum, tô só falando o que tá vindo na minha cabeça aqui. Eu acho que não dá para pegar casos extremos específicos para generalizar, como eu falei. Para mim tem muita mulher que só quer sair rebentando no carnaval aí sem assumir responsabilidade depois. É muito mais fácil depois vai lá, enfia um negócio aqui e tira esse feto aqui, né? Para eles é simples assim. Aí você começa a analisar várias hipocrisias, por exemplo, de feministas, né? Que aí a vida da mulher, da menina que estava dentro da criança, se eu não me engano, era nesse caso, né, que abortaram a menina ali de 11 anos, ela já estava para parir, já estava com 7 meses. Então, assim, eu não quero nem imaginar como fizeram para matar o bebê e depois tirar o bebê de dentro dela, né? Praticamente um parto mesmo. Já tinha pessoas. Então, como tomou uma comoção pública, e repito, a mídia ocultou que o caso, porque a mídia fez parecer que era um padrasto que tinha abusado da menina, não sei o quê, né? Uma coisa, né, mais dessa natureza, né? E não do que aconteceu ali, de serem duas crianças em casa ali fazendo merda, né? Fizeram merda. Um acidente, né? Então eles fizeram parecer outra coisa para manipular a opinião pública. Isso aí é jornalista. O jornalista é isso. Não, eles não querem. A verdade não interessa, é sempre a meia-verdade, é sempre a distorção e tudo para manipular a opinião pública. Lamentável isso, lamentável. E aí esse caso tomou uma comoção pública e já tinha, por exemplo, já tinha pessoas até se disponibilizando a adotar o bebê, a criança ali, né? Então já tinha isso.
Então, na minha humilde visão ali, na minha humilde como espectador aqui desse lado, eu não consigo ver. Ah, mas temos que o trauma da criança. Eu acho que o trauma já foi feito. Né? A menina já estava grávida de 7 meses. Eu acho que você ir lá e fazer um parto e doar, né, como se fosse um dinheiro, né? Doar de fato uma criança para alguém que vai pegar e vai cuidar e tudo mais, eu não vejo que isso seja tão mais traumatizante do que matar o bebê dentro da pessoa e enterrar e tirar ela ali e enterrar. Né? Não sei quanto menos traumatizante isso seria. Enfim. Agora vamos abordar. Eu vou abordar. Aí nos Estados Unidos também teve esse assunto. Nos Estados Unidos teve uma decisão lá acho que foi do STF lá, né? Do tribunal lá do Supremo lá dos Estados Unidos, em que eles passaram parece que tinha uma lei, né, de 70 e poucos lá, e eles passaram, né, revogaram essa lei, e agora cada estado vai poder aplicar a questão do aborto, de ser legalizado ou não, vai depender de cada estado e não uma lei nacional, né, não algo nacional. E aí isso começou a trazer comoções de várias figuras públicas, empresas e tudo mais, dos Estados Unidos. E a Xbox, vou comentar sobre a Xbox, não só a Xbox, dezenas de milhares de empresas, né? Falaram, né? Fizeram uma nota. Eu não sei por que eles estão fazendo esse tipo de nota, né? Vai cuidar de videogame, vai cuidar da marca Xbox, né? Mas fizeram uma nota aqui falando, né? Que a gente vai cobrir aqui eventuais os nossos funcionários, a gente vai cobrir eventuais custos médicos, a gente tem uma assessoria, né? Planos, né? Para cobrir custo médico com relação ao aborto e tudo mais, fazer uma contra a decisão do Supremo lá dos Estados Unidos, sendo a favor do aborto, né? E muita gente, eu vi muito a galera aqui que acompanha aqui o canal, pessoal mais de direita, mais conservador, indignado com o Xbox. Cara, isso não é novidade nenhuma. Eles sempre soltaram esse tipo de nota. Não só a Xbox, todas essas empresinhas tudo aí de game. A gente sabe como é que é o viés político deles, o interesse também deles. A gente sabe muito bem. A questão Aí você pode abordar várias questões. Primeiro, a primeira questão que eu quero abordar é o seguinte: a galera tem um monte de doente ainda, né? Nós estamos em 2022, tem um monte de doente mental que vem pra mim e fala assim: como você ainda joga Xbox, a empresa te repudiou no Twitter. Porque na época do cancelamento eles foram pressionados a lançar uma notinha lá contra a Xbox Mil Grau. Mano, eu não me importo com o setor com que o marketing tá pensando sobre mim do Xbox, social, mídia, politicagem da Microsoft. Na verdade, eu não vejo como esse repudio deles com relação ao Xbox Mil Grau, eu não vejo como um demérito. Às vezes o cara tenta nossa, você ainda joga Xbox, a Microsoft te repudiou no Twitter. Eu vejo isso como uma conquista, na verdade, como algo positivo. Se os meus haters, se o meu cara que não gosta de mim, o cara que me repudia, é abortista, é maconheiro, Zé Droguinha do caralho, financiador do tráfico e a porra toda, esquerdista, mano, cancelador, eu tô satisfeito. Se é essa turma que me repudia, eu tô satisfeito. A questão é que vocês são burros demais, ou querem ser burros demais, para não saber diferenciar a empresa, a politicagem da empresa com um produto. A gente está num mundo que a gente é dominado por essas empresas, né? Sua internet, sua TV, o seu monitor seja da LG, da Samsung, seu modem da TP-Link, seu console do Xbox, seu console do PlayStation. A gente está dominado por essas empresas com esse pensamento. Se você for boicotar tudo, eu já tive esse pensamento há poucos anos atrás. Se você for pegar para boicotar todas essas empresas, mano, você tem que ir pro mato. Porque uma hora ou outra você vai estar consumindo alguma coisa de alguma empresa com esse pensamento progressista. Então, não tem como boicotar. Igual eu falei, a menos que você vá para o meio do mato, crie algo autossustentável e vá para lá. Porque de alguma forma você vai usar no seu Windows,
é no seu Android, é no seu canalzinho no YouTube, Não adianta. Você vai acabar caindo numa Big Tech dessas. Não adianta. Então, o que eu mudei de pensamento nos últimos anos, que eu acho mais interessante, é como consumidores a gente se mostrar insatisfeito, né? Então, ao momento que a Xbox pronuncia a favor do aborto, eu acho muito mais interessante, ao invés da gente fingir que não viu, ignorar. Ah, vou vender meu Xbox, agora vou parar de jogar videogame, porque no PlayStation é pior ainda. Né? Lá tá dentro dos jogos ali o bagulho. Foda-se, não, tal, não sei. Ao invés de fazer isso, mostrar como consumidores nas redes sociais deles, né, a nossa indignação. E sei lá, e fazer um comentário desaprovando. E talvez trazendo até mais pessoas para o seu lado. Vai adiantar de alguma coisa? Não sei. Acredito que não. Mas eu acho que isso seja mais útil do que de fato. A menos que esse boicote teria que partir de algo muito maior, tá ligado? Não juntar uma meia dúzia ali. Teria que ser algo muito, 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 muito orgânico, muito maior, muito organizado também, né? Então não vejo isso afetando, juntar, sei lá, 5.000 pessoas e vamos boicotar agora. Não vai mudar nada na Microsoft. Eles dominam o mundo, não tem como. Né? Microsoft, Google, eles dominam o mundo. Então você não vai mudar isso. Né? Então eu acho que às vezes a gente pode fazer mais estando de dentro desse sisteminha deles e sendo um vírus ali, né? Sendo o do contra, plantando, às vezes você dando a sua opinião sobre isso, você está plantando uma coisa ali, né? Do ser do contra ali, essa manada deles. Eu acho mais interessante. Então a galerinha que fica com esse discurso, você foi repudiado, como você joga Xbox? PlayStation não vou, Nintendo Switch muito menos. PC é Windows. Então não tem muito pra eu fugir, não tem pra onde muito eu correr. Vou continuar jogando Xbox. O fato de eu gostar da máquina Xbox, do serviço, dos jogos, etc., controle, é diferente de eu gostar ou não da politicagem da empresa, do marketing, da social media, de quem comanda o Twitter. Tanto que, fico até cansado de falar isso, tanto que eu já briguei, vamos falar assim, já discuti, já debati com vários funcionários da Microsoft ao longo dos anos, né? Inclusive eles participaram do processo no meu cancelamento de difamação em massa por causa disso. Porque a gente não tem uma mesma linha política. Então, eu não tinha nenhum tipo de vínculo com a Microsoft legalizado, algum patrocínio, algum contrato. Eu não tinha nada, absolutamente nada. A única coisa que eu tinha era que eu sou ainda um fã de Xbox e usava o nome Xbox na Xbox Mil Grau. Era só isso, mais nada. Tanto que a única coisa que eles poderiam fazer legalmente, fazendo um repúdio, era pedir para eu não usar a marca no meu canal, que é um direito deles. Eles são dono da marca Xbox, eles não queriam que eu usasse o nome da marca Xbox no meu canal. Tranquilo, fui lá e tirei. Era a única coisa. Única coisa. Né? Porque quando eu criei Xbox Mil Grau, eu nem pensei nisso. Tinha 24 anos, vou pensar em... não vou colocar o nome Xbox Mil Grau, porque senão a marca Xbox pode um dia, não sei o que, querer que eu não use. Tanto que, por exemplo, o Palmeiras Mil Grau não usa Palmeiras Mil Grau. Né? Ele usa Parmeira Mil Grau. Justamente porque o Palmeiras Mil Grau já pediu para eles retirarem também. Isso acontece, é normal. É do business, é do jogo. Mas tem muito retardado que não consegue fazer essa desassociação. Então quer dizer que o cara do Palmeiras Mil Grau, que é Parmeira Mil Grau, ele mudou. Ele vai deixar de torcer pro Palmeiras? Ele vai deixar de acompanhar os jogos? Vai deixar de ir no estádio? Porque o Palmeiras pediu ele para tirar o nome Palmeiras? Não. Ele ainda vai continuar gostando. Eu seria muito mau caráter no caso. Aí sim, se eu virasse e falasse, não, agora eu vou abandonar o Xbox porque eu fui repudiado no Twitter pela rede social deles. Aí você poderia virar e falar, pô, lá, então o Tiff só gostava de Xbox quando ele podia usar o nome, quando ele ganhava alguma coisa. Então é assim. Isso só mostra a minha coerência.
que eu gosto do Xbox, eu prefiro o console Xbox, os jogos, controle, etc., o online, os serviços, eu prefiro o Xbox, independentemente da social media, do marketing, da politicagem que eles têm. Vocês são burros demais para não... Não é possível que vocês são tão burros assim para não entender isso. Não é possível, mano. Não é possível. Bom, então deixo aqui o meu parecer sobre esse assunto. Muita gente me pergunta. Sou totalmente contra a questão do aborto. Eu acho que tem, por mais que... Eu acho que o trauma já foi feito, né? A criança já foi gerada, pessoa, né? Você vê igual usei o exemplo da minha avó, né? Muita pobreza, muito pouco dinheiro, passando fome, conseguiu criar 10 filhos, né? Criou praticamente 10 filhos. E, enfim, a maioria deles deu muito bem certo, né? Todo mundo tem problemas, né? Mas, enfim, criou 10 filhos, os 10 cresceram adulto e tudo mais. Então, você vê uma pessoa que teve essa dificuldade, teve filho, aí você vê uma menininha ali, uma patricinha, foi numa festinha, engravidou, e agora eu quero meter uma vareta aqui não vou nem entrar em detalhe, assim. Agora eu quero abortar o feto, né? É o feto. Então não concordo. Essa é a minha opinião. Não adianta. Tenho 32 anos, já vivi muita coisa, já vi todos os lados da argumentação do outro lado também. Não, você não vai conseguir mudar a minha cabeça, muito difícil. Teria que vir com uma argumentação muito forte para fazer eu apoiar o assassinato de um bebê. Bem difícil você fazer eu mudar de ideia com relação a isso. E é isso, essa é a minha opinião. Se outras pessoas têm outra opinião dela, ok, né? Eu vejo muitas pessoas, talvez bem intencionadas, com opiniões erradas. Na minha opinião, são opiniões erradas. Mas também vejo muita gente mal intencionada, né? Com desejos maiores do que preocupação com a saúde da mulher, né? E é isso, porque quando a mulher é o bebê, aí eles não se preocupam com a saúde daquela mulher, daquela menina, daquele bebê que tá ali dentro, né? Aí não interessa a vida a vida das mulheres importa, menos se você for um bebê, né? Aí e são as mesmas pessoas que, por exemplo, são contra a pena de morte, né? Pessoas que cometem crimes hediondos, né? Um cara vai lá, mata uma família, mata crianças, estupra e não sei o quê, e a gente defende a pena de morte para esse tipo de pessoa. A gente é o demônio, né? E eles são a galerinha que defendem essas pessoas, né? Que cometem o mal. Agora, uma pessoa, uma criança, um bebê que não cometeu mal nenhum, não tem culpa nenhuma, ele tem que pagar com sua vida. Essa hipocrisia é lamentável, cara, é lamentável. Esse é o meu vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Um videozinho diferente, um assunto diferente que eu quis abordar aqui. Valeu.